E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar e te ensinar a fazer um sistema de energia solar off-grid com duas placas de 550 watts. Sisteminha enxuto que o amigo Raí Santos, lá de Diadema, montou, mandou o vídeo aqui para o canal mostrando o sistema dele funcional. E eu vou te mostrar aqui no quadro o esquema elétrico dele, da ligação que o amigo fez com baterias de chumbo ácido. Porém, eu vou te ensinar e vou te mostrar a diferença com o LiFePO4. Tirando o banco de baterias chumbo ácido, botando o LiFePO4, o que muda aí na autonomia e no desempenho do sistema com essa mudança das baterias, o dimensionamento aí do disjuntor, dos fusíveis, o DPS, o controlador de carga, a quantidade máxima de corrente que ele vai mandar, a tensão e a associação dessas placas, e várias informações que eu vou te mostrar aqui no quadro desenhado no esqueminha elétrico para ajudar você a montar um sistema aí querendo igual ao do amigo Raí Santos lá de Diadema, São Paulo. Vamos ver agora. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participa lá do Salve com a Galera. Não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção de sistema off-grid. Tem aulas gratuitas, nós não vendemos cursinhos, não cobramos nada aos amigos para dar essa informação gratuita. Fizemos aulas de vários temas, muitas das perguntas dos amigos já estão respondidas aqui no canal sobre vários e vários temas de energia solar. Então não esquece de visitar essas galerias e gostando dessas aulas gratuitas e do vídeo, taca o like, taca o like. E tá perto, tá chegando, sorteio da estação de energia solar portátil da Bluetooth EB3A, mais uma placa portátil PV120. O canal vai completar 3 aninhos e no mês de setembro vai ter o sorteio dessa placa e da estação, que é a patrocinadora aí, a patrona, ela disse, o vencedor, a Bluetooth vai enviar diretamente para casa dele sem custo nenhum. E como é que você faz para participar desse sorteio? Tem que estar inscrito no canal. E aí você se tornando membro, um picolézinho por mês, R$ 7,99, você participa aí dos sorteios do canal. E aí as regras a gente comenta no finalzinho do vídeo. Então vamos agora para a montagem e depois a gente comenta mais. Esse vídeo é em agradecimento ao nosso amigo Tarcísio. Graças a ele aí, ó, aos vídeos dele, consegui montar o meu sistema fotovoltaico. Comecei com 2 placas de 550 watts. Aqui eu usei com a régua de pedreiro. Aqui eu usei um ferro, entortei ele, prendi. Esse aí é o meu. Aqui é a fiação que desce das placas. Isso aqui falta ainda ligar a fiação para fazer o fio do terra. Esse aqui é o MPPT que eu comprei. Ele é o de 40 amperes. Aqui tá banco de bateria. Aqui 2 baterias de 100. Esse aqui eu coloquei um disjuntor. Coloquei ele de ponta cabeça, mas ele é de 125. Esse aqui é o inversor que eu coloquei, 24 volts. Ó. Esse aqui eu instalei ontem, o relé de retardo, né, para fazer a comutação aqui. A plaquinha já está instalada também. Esse aqui, esse carinha, ele fica apagando. Quando eu desligo ele, ligo, ele volta, mas logo em seguida ele desliga, deve estar com defeito. E o que falta aqui configurar também é os parâmetros aqui do MPPT, que eu deixei como veio, né? Ainda falta configurar essa parte aí. Mas por enquanto é isso daí que eu montei. E valeu, muito obrigado aí pelas suas dicas aí.
Valeu. Vamos lá, amigos, vamos entender aqui e aprender mais sobre o sisteminha do amigo Rai Santos e como montar esse sistema e com as melhorias. Vamos primeiro dar uma observada aí no sistema do amigo. O sistema é um sistema off-grid de 24 volts, ou seja, duas baterias de 12 volts em série com duas placas solares grandes, 550 watts. E o inversor também muito grande para esse sistema, de 4 kW nominal, 4.000 watts nominal, 8 kW pico, milissegundos nessa potência. Vamos entender mais também esse sisteminha. Ele usa um controlador de carga, um MPPT de 40 amperes e tem toda uma automação que ele fez aí na saída AC. Mas vamos aqui para o início. Nossa fonte geradora aqui, o sol, manda para a luz para as placas vai converter aí a luminosidade em corrente, energia contínua, igualzinha das baterias, mais e menos. Essa corrente, essa tensão aqui, que vem das placas, ela é variável. A placa ela pode chegar a 50 volts de tensão, em circuito aberto, chamado VOC. E em circuito fechado pode chegar aos 42 volts, cada placa dessa sozinha, individual. E aí eu tenho que obedecer as seguintes regrinhas. Se eu colocar essas duas placas em série, pegar o positivo de uma, juntar no negativo da outra e pegar as duas pontinhas que sobrou, eu vou ter aí a soma dessa tensão. 50 volts mais 50 volts. No final eu vou ter 100 volts e vou manter a corrente dessa placa, que é 13,2 amperes. É uma tensão alta. E aí a gente vai ter que olhar o MPPT. O MPPT do Amiga, esse MPPT aqui, ele suporta, se eu não me engano, até 60 volts de entrada. Se eu colocar duas placas em série, mais e menos, aqui, uma, como eu expliquei, positivo de um entrando no negativo da outra e pegando as pontinhas que sobrou e ligar nele, o que é que vai ocorrer? Vai queimar, porque ia entrar 100 volts no controlador de carga e como ele só aceita 60, ia danificar. Se eu colocar as duas em paralelo, como é em paralelo, eu pego o positivo da primeira e uno ao positivo da segunda. Pego o negativo da primeira e uno no negativo da segunda. Tem ferramenta para isso, para fazer essa união? Tem um conector Y, onde você pega aqui os dois terminal negativo da placa e sai um só. Pega os dois terminal positivo no outro conector Y e sai um só. E aí vai para o disjuntor, ou vai para o fusível, depois para o disjuntor, até chegar no controlador de carga. E aí você já entende um pouquinho dessa associação. Primeiro você tem que saber a tensão máxima do controlador de carga. Nesse caso aqui, esse modelo dele até 60 volts. Então, as duas em paralelo, mantém a tensão, 50 volts e dobra a corrente. 13,2 amperes em cada placa. Se eu colocar em paralelo, dobrou 26,4 amperes as duas em paralelo. E mantém a tensão máxima, 50 volts VOC aberto. Mas como aqui a gente vai fechar no circuito, a tensão é 42 VMP. Esses são os dados que você precisa já ir entendendo. 42 volts entrando, suporta 60 na entrada. Ok, compatível com a tensão. Vamos lá. Antes de chegar no controlador de carga, o que é que o controlador de carga inicialmente faz? Como o sol durante o dia vai variando a intensidade, essa tensão e essa corrente fica subindo e descendo. E as baterias não trabalham com essa tensão e corrente flutuando desse jeito. O que é que o controlador faz? Ele estabiliza. Ele pega essa corrente variável, essa tensão variável, e mantém a tensão estabilizada. A corrente pode variar? Pode, mas a tensão fixa para o banco de bateria. Pode variar um pouquinho? Pode. Aí você vai ter uma variação do sistema entre tensão de recarga, tensão de flutuação. Mas aí é uma variação mínima, bem pequenininha e controlada. Mas a variação que vem das placas é grande. Ela pode variar ali de 20 volts até 50. Se chegasse essa tensão aqui no banco de baterias de 24 volts, por exemplo, e estragar as baterias, até pegar fogo nas baterias. Então precisa passar por um controlador para estabilizar a tensão e também regular essa corrente. Para chegar nisso aqui, a gente tem os circuitos de proteção. No caso, o amigo usou dois circuitos de proteção, eu também uso assim. Ele usou fusíveis de ação rápida, fusíveis DC, fusível solar,
ressecou a caneta aqui. Antes de chegar no disjuntor, vai um terminal positivo, entra numa parte do fusível, que ele é bipolar, tem duas partes aí, dois polos, e depois vai para o disjuntor. E aí o dimensionamento desse fusível, eu sei que vai passar uma corrente máxima aqui de 26,4 amperes. Então eu tento achar um fusível aí de 27 amperes, ou mais próximo possível, sempre um pouquinho a mais, para não dar aquecimento aqui. 27, 28, até 30. Porque a intenção é proteger aqui toda essa fiação para não ter acidente. Então eu já dimensionei aqui o fusível. Cada um polo desse tem um fusível. O porta-fusível, se eu não me engano, ele vai até 32 amperes, tem alguns a 40, mas esse aqui que eu utilizo, pelo menos ele vai até 32. Botou um fusível aqui, vai para o disjuntor. Como é que eu devo dimensionar o disjuntor? Parecido com o porta-fusível. Disjuntor bipolar, corrente contínua. Aqui eu sei que vai passar 26,4, tento achar um disjuntor bem próximo, aí até 30 amperes para proteger. E o DPS é o dispositivo que protege aí dos surtos, de elevação de tensão por descarga atmosférica, interferência eletromagnética, etc. Vai aqui aí, em paralelo com a entrada do disjuntor. Nesse caso aqui, como tem o fusível antes, eu posso colocar ele aqui na entrada, na parte de cima do disjuntor. Se não tivesse o fusível, eu colocaria ele aqui em paralelo na saída do disjuntor. Porque se ele atuar, ele vai atuar com o fusível rápido, ele abre. Então pode. Se não tivesse o fusível, ele vinha aqui para baixo do disjuntor, para quando ele atuasse também poder desligar esse disjuntor em caso de uma corrente de retorno muito elevada. Então nesse caso aqui, do amigo tá certo. Como ele colocou porta fusível, ele pode colocar o DPS aqui na parte de cima. Se não tivesse, colocaria em paralelo aqui na parte de baixo. E tem que ligar o aterramento. Sem o aterramento, esse dispositivo aqui não faz muita diferença. Tem que ter essa diferença de potencial para ele, em caso de surto, verificar essa diferença em relação ao terra e atuar mandando o excesso de corrente de tensão para o terra. Chegando aqui na entrada do controlador, entrada PV, para você ligar aqui suas plaquinhas solares. Já passou pelo todo o circuito de proteção, entrou aqui na entrada PV, vai sair para o banco de baterias. Como o sistema dele é um sistema de 24 volts, ele associou duas baterias de chumbo ácido. Conhecida aí, bateria pode ser automotiva ou pode ser estacionária. De 100 amperes cada bateria. Então o sistema dele vai ter 200 amperes? Não, porque em série ele soma a tensão, 12 mais 12 volts, 24, e mantém a corrente, 100 amperes. Se fosse as duas em paralelo, aí dobraria a corrente. Aí teríamos a tensão, ficaria a mesma, 12 volts, mas com o dobro de corrente, 200 amperes. Nesse caso, mantém a corrente e dobra a tensão. E desse banco de baterias vai alimentar o inversor. E aí ele colocou um disjuntor mais pesado, mais robusto, que é um disjuntor que protege aí o sistema, os cabos aqui de bitola bem larga, para proteger essa parte entre o banco de baterias e o inversor. Colocou 125 amperes, que em 24 volts aí dá potências aí superiores a 2.500 watts nominal contínua. Então está bem dimensionado aqui. O inversor dele é muito mais forte do que o sistema suporte, está com folga, não tem problema nenhum. O ruim era um inversor fraquinho com um sistema mais robusto. Mas um inversor muito forte para um sistema mais simples, está tranquilo, ele trabalha com folga aí. Beleza, agora vamos comentar algumas questões aqui sobre o banco de baterias. Nesse caso dele aqui é um banco de chumbo ácido. Chumbo ácido a gente sabe que a gente está eliminando. Só quando a gente não pode ter acesso aí às baterias LiFePO4, que é bateria de altíssima eficiência e longa duração, a gente parte para o chumbo ácido. Mas veja a diferença. Esse banco aqui do amigo é um banco de chumbo ácido de 100 amperes em 24 volts. As baterias de chumbo ácido têm uma característica que o recomendável é que a gente não descarregue mais do que 30% dessa bateria para ela durar muito é o quê? 3 ou 4 anos. Pode durar bem menos. E aí, o que seria esses 30%? Num sistema de 24 volts, 100 amperes, que é o dele, descarregar no máximo 864 watts. Ora, o que daria, por exemplo, uma carga de 200 watts por 4 horinhas. Uma carga de 86 watts por 10 horinhas. Já se fosse LiFePO4, 8 célulazinhas dessa azul, da azulzinha ali, cadê? Tem aqui, dessas aqui,
e depois eu mostro mais. Se fosse 8 célulazinhas em série, LiFePO4, por exemplo, 100 amperes, a gente teria um sistema que poderia descarregar até 80% desse banco, durar aí mais de 10 anos, se cuidar bem do banco e da célula, se fizer a recarga e a descarga certinho. E ainda, como a gente poderia descarregar 80% desse banco, a gente poderia aí drenar 2.304 watts-hora, uma autonomia de 200 watts-hora por 10 horas. Veja a diferença. Estamos falando de um banco que chega aos 28,8 volts vezes 100 amperes. A gente drenando 80%, a gente pode praticamente 3 vezes o banco e de duração, 3 a 4 vezes de duração a mais do que o banco de chumbo ácido. Só para vocês entenderem como é incrível as baterias LiFePO4. Sobre o inversor, a entrada 24 volts, saída você que escolhe, 110 ou 220 volts, não faz diferença a saída. No caso do amigo aqui, a potência máxima que ele drenaria também tem uma limitação. Se fosse com banco LiFePO4, você pode puxar um C. O que significa um C do banco bateria LiFePO4? Se você tiver um banco de 100 amperes, você pode usar correntes de até 100 amperes. Então 100 amperes vezes 28,8 volts, que é a tensão máxima que o banco pode atingir, você poderia usar aí potências de 2.800 watts. Não é o recomendável usar tanta potência assim, usar tudo em um C, mas poderia. Já na de chumbo ácido, nesse caso dele aqui, também temos a limitação de não puxar muito. Ela é uma bateria que é para pico, para partida de carro. Mesmo que fosse estacionária, as regras delas são parecidas. Então, também se recomenda que você não puxe mais aí do que entre 20 a 30% da capacidade do banco de descarga contínua. A regra seria o C20, que é dividir a capacidade dela em 1/20, dividir em 20 partes. E aí você observa, vamos trabalhar aí, não vamos esquecer até o C20 e pensar nos 30% também da capacidade do banco de baterias. 30% dos 100 amperes que ele tem, 30 amperes, vezes a tensão do banco, cargas aí, potências de 864, para não danificar o banco de pico. Poderia ligar aí mais, os 100 até 200 amperes do chumbo ácido pode, mas a tensão vai despencar de uma forma tão grande e vai forçar que essa bateria vai durar muito pouco tempo. Então só para vocês observar aí esses detalhes entre LiFePO4 e bateria de chumbo ácido. O amigo fez uma automação, temos aí 2 tipos principais que vocês conhecem, que tem a ATS, é uma chave já pronta, que ela faz tudo, e tem a automação que usa a plaquinha e a contatora. Eu não vou falar muito sobre isso, porque tem vídeos aqui ensinando a montar os 2 sistemas passo a passo, completinho. Mas só para você entender, a saída AC alternada aí do inversor vai entrar na chave de automação, ou ATS, ou na automação comum. Vai ter uma entrada também que ele vai pegar a da concessionária e aí vai mesclar os 2. E na saída, ora vai pegar a solar, ora vai pegar a concessionária, dependendo de quê? Do monitoramento da tensão do banco. Vai ter um fiozinho aqui ligado no banco de baterias e aí você vai programar a tensão mínima e máxima nessa ATS, onde, quando atingir essa tensão máxima, vai para a solar. Quando o banco descarregar que atingir a mínima, ela transfere, sai da solar e vai para a concessionária sem desligar nada. Tudo aqui já na saída. Sua carga vai estar ligada na saída e ela vai estar selecionando entre solar e concessionária. Se fosse a montada também, só que tiraria aqui a ATS, botaria uma contatora. Da contatora tem uma plaquinha que ia medir a tensão do banco e ia mandar um comando para a contatora para desligar ou ligar. E nesse meio termo tem um relé, chamado relé digital, relé de retardo. Tem um relé de retardo analógico, que é bem simples, ele só ia ligar um fiozinho aqui da contatora para desligar ela ou não. E tem o digital, que ele também ele vai contar alguns segundos até que a tensão do inversor. A tensão, quando você liga o inversor, ele está em 0 volts. Aí ele vai subindo até chegar em 110 ou 220. Não é bom que antes de chegar na tensão correta, no 110 ou no 220, você já liga uma carga, quando ele estiver ali no 60, no 90. Então é ideal que aguarde 5 ou 6 segundos, que é o tempo que o inversor
demora a partir de ligar para ele chegar na tensão correta. O que é que o relé faz? Ele protege. Ele não deixa passar a tensão do inversor antes de contar esses 5 ou 6 segundos. Ele vai contar primeiro 1, 2, 3, 4, 5 e só depois é que ele vai liberar essa tensão aqui para a ATS. Essa é a função mais ou menos do relé. Só que o relé digital tem outras proteções. Você programa a tensão máxima, mínima e várias outras coisas. Corrente máxima, mínima, que dá para configurar a potência. E o relé de retardo analógico não. Ele só vai fazer a contagem dos segundos e vai ligar ou desligar a contatora. Toda essa parte de automação eu estou fazendo uma revisão nesse vídeo aqui, mas tem todas as montagens da ATS, da contatora, do relé digital, tudo aqui. Só que eu aproveitei esse vídeo porque teve muita pergunta de coisas que eu já falei. Eu digo, eu vou aproveitar o último vídeo para dar uma revisão para o pessoal pegar. E quem não aprendeu, vai aprender agora nesse videozinho, sozinho, e depois vai se aperfeiçoar nas outras aulas aqui do canal. Beleza? Deixem suas perguntas aí. Chegou o sistema do amigo Rai Santos, lá de Diadema, em São Paulo. Muito obrigado pelo envio do vídeo. Quem puder, envia aí os vídeos pra gente comentar, mostrar pro pessoal. É importante, muita gente prometeu e não mandou. Fico triste com isso. Isso machuca, a gente ajuda um monte de gente a montar o sistema, depois as pessoas somem, aí, mas faz parte, é assim mesmo. Que bom que montaram, mas se puder mandar um videozinho pra gente mostrar pro pessoal, estimular todos os amigos, melhor ainda. Salve vai ficar acumulado, os nomes estão anotados ali. Hoje foi um vídeo rápido, quase que eu não consigo gravar, resolvendo aí uns probleminhas. E o recadinho ligeiro, como é que faz para participar? Na página principal tem lá, depois que você se tornou membro, está inscrito no canal, se tornou membro, aí tem a assinatura, vai lá na assinatura, aí tem lá os posts, as postagens, aí tem lá, esse é o do sorteio do EB3A. Quando você clica lá, você vai ter que ler os comentários, porque todo mundo, lá você vai escolher uma centena de 000 a 999. Quando você clicar lá, você vai ver o que o pessoal escolheu. Eu quero 150, eu quero 170. Aí você vê mais ou menos o que escolher e procura um que ninguém escolheu. Se for repetido, a gente remaneja você. Mas dê uma olhadinha. E antes do sorteio aí, em breve, 1 ou 2 semanas, que eu estou muito corrido, vou fazer a live do membro para mostrar, ó, aqui é o caminho. Tem muitos membros que ainda não escolheram, porque não estão achando o caminho, mas é bem simples. Página principal, aba assinatura. E aí eu vou mostrar, vou tentar filmar a tela do computador e mostrar, ó, é aqui, você vai ler assim, que aí fica melhor, fica bacaninha. E também vou conversar com os membros sobre mais sorteios no canal, como vai ter aqui para vocês decidir. Além do sorteio da Blue ET, eu vou fazer um sorteio da minha estação. A minha é essa aqui, é uma EB55. Então em dezembro, ou vocês vão decidir, ou eu sorteio logo ela, ou o reliable ali, inversorzão de 3 kW, 24 volts, saída 120. Vocês vão decidir, até lá eu vou montar uma enquetezinha e vocês vão votar e escolher, beleza? Muito obrigado aí, o amigo Rai Santos de Diadema, São Paulo.